Na Quarentena 60+, os nossos exercícios são focados na prevenção de quedas com a população acima dos 60 anos. Para isso, a gente trabalha a melhora da qualidade da marcha, ou seja, andar melhor com um movimento mais completo, na melhora do equilíbrio e na melhora da massa muscular e da massa óssea. Tudo isso focando a diminuição dos riscos de um acidente. E para tratar ainda melhor desse assunto, eu convidei a doutora Marielle Del Grande, que é médica e geriatra. Ela vai falar um pouco sobre a prevenção de lesões e qual a gravidade dos riscos de um acidente envolvendo a população acima dos 60 anos, mas em especial como é que a família pode desempenhar um papel fundamental na prevenção desses acidentes. Tá? Quando as pessoas têm os pais vivos ainda, elas não se consideram idosas. Então, como ele está cuidando da minha avó, ele estava me contando que teve um problema no chuveiro e que ele colocou um banquinho para arrumar o chuveiro e eles estão sozinhos. Então, ele já é idoso, ele já tem mais de 65 anos, mas essa faixa etária assim, que acabou de ficar idosa, acabou de completar seus 60, 65 anos, não se considera idoso. Né? Mas é importante a gente lembrar que a partir dos 50 anos a gente já começa a ter uma perda de massa óssea, de massa muscular. A massa óssea, na verdade, nosso pico é aos 30 anos, depois disso a gente vem perdendo. E a única forma de não perder é atividade física. E aí, então, essas pessoas se colocam em situação de risco, subindo em banquinho. Então, é a idosa que fica sozinha e quer fazer faxina, limpar em lugares nunca antes alcançados, e se coloca em situação de risco. A gente, normalmente, em tempos sem quarentena, 1/3 dos idosos cai pelo menos uma vez por ano. O lugar que eles mais caem é o banheiro. E dos acidentes, das quedas dos idosos, 70% é em casa. Na quarentena, 100% será em casa se eles estiverem obedecendo as regras de ficar em casa, né? E então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Continua valendo, não subir em banquinho, não subir em escada, ter todos os cuidados, a casa fica suja, as coisas não tem urgência. Se necessário, chama um familiar que vem de máscara e todo paramentado, mas não se colocar em situações de risco. E uma coisa muito interessante que você falou é realmente a necessidade de se exercitar, que é a única forma da gente prevenir a perda de massa magra. A gente ficando sem atividade física, a gente pode chegar à perda de 50% da nossa massa magra. Isso, lógico, dependendo se você está doente, o quão imobilizado se fica. Mas que vai perder sem uma atividade física, vai perder, né? E aí é muito importante, porque a atividade física, além dos benefícios de manutenção de massa magra, e essa melhora da massa magra, ela é observada assim até acima dos 90 anos. Então, não, eu já perdi, não vou ganhar nada, né? E quando você para de fazer atividade física, primeiro você perde força. Primeiro você perde a força, primeiro o sistema nervoso que é atingido, e depois você diminui a massa muscular que você vê, né? Que você enxerga mesmo, que você mede. E a perda de força, se você pensar na reabilitação, depois que a gente vai sair de casa, que os idosos vão para a rua, que vão subir, usar as nossas maravilhosas calçadas irregulares, subir em guia. Então, tudo isso vai aumentar o risco de queda e de acidentes. Então, é muito importante, enquanto em casa, com segurança e de preferência fazendo atividade física. E aí, você falou uma coisa interessante, que é a questão das calçadas serem irregulares. E a calçada ser irregular, ela não seria um problema se eles mantivessem os pés exercitados, né? É estranho falar exercitar o pé, mas é verdade. A gente precisa, nosso pé, ele tem uma capacidade de adaptação para terrenos irregulares, porque na natureza o solo é irregular. A gente é que criou um solo plano e perfeito para poder caminhar com mais tranquilidade, não chutar as coisas. Mas na natureza tudo é irregular e a gente, sei lá, subia montanhas,
A gente, o homem, né? Eu nunca subi uma montanha. Mas, enfim, o homem subia montanhas, caminhava nas pedras. Quando a gente vai pra praia, a gente vê os caiçaras. Eles andam com muita facilidade nas pedras e a gente já sente dor na sola do pé, normalmente. Então, isso é falta de... Não exercício no sentido de academia, mas falta de prática. De prática de andar, de caminhar. Então... No estúdio, a gente costuma trabalhar vários exercícios para solas dos pés. E agora a gente está desenvolvendo um novo repertório que é para casa, porque quando a gente coloca o idoso para trabalhar marcha, e é uma pessoa que já chega com dificuldade de equilíbrio, a gente geralmente fica perto da pessoa para que ela, se ela se desequilibrar, a gente segura, a gente ajuda, ampara. E eles fazendo na casa deles, a gente não pode correr esse risco dele desequilibrar e cair. Então a gente precisa de alguns desafios de equilíbrio, mas ao mesmo tempo um desafio que tem que desafiar, mas tem que manter a segurança. Sim. Do idoso. Ele não pode cair porque ele estava treinando equilíbrio em casa. E se estiver sozinho, aí não vai ter nem ninguém para socorrer. Mas é uma coisa da adaptação. E muita gente acha que que é normal. Não, que é normal mas que é certo, que é comum. Que assim, com a idade o pé fica mais rígido e tudo bem. E não é bem assim, né? Não, o ser humano é plástico, né? Assim, tanto é que todas as porcentagens e toda essa questão é muito para a população. Cada idoso funciona de uma forma. Por isso que a gente, como geriatra, a questão da idade é importante, sim. Mas a funcionalidade, o que o idoso fez com o seu corpo ao longo desse tempo é mais importante, o que ele é capaz de fazer. Então, um idoso que se exercita, que faz esses exercícios para os pés, que não, depois até preciso ver mais sobre isso, mas é um protocolo que envolve a manutenção da plasticidade, alongamento, que é menos rígido, que tem um melhor controle de tronco, ele vai estar menos suscetível a acidentes, ele vai estar menos suscetível a quedas, ele vai estar mais adaptado às irregularidades de terrenos que a gente tem. Então, é muito importante. E essa questão de desafiar, eu sempre falo para os meus idosos, né, que eles têm que fazer uma atividade física que desafie. Porque se for para fazer sempre a mesma coisa, se está muito fácil, não está desenvolvendo habilidade. Né? E eles são capazes, né? Não existe uma idade em que daqui para frente não adianta mais nada. Não existe essa idade. O exercício físico, a capacidade do organismo se adaptar, de responder a um estímulo, ela funciona até o fim da vida. Até para pessoas acamadas está indicado a atividade física. Eu acho que você vai adaptando e vai vendo as necessidades. Mas não é assim mesmo. Sabe? Eu detesto assim quando o paciente pergunta assim, mas é da idade. Não é. Talvez você tenha chegado nesse ponto, mas não é da idade necessariamente. Óbvio que tem toda uma dificuldade, mas essa coisa da idade pode chegar com 70 anos ou com 90, dependendo do que você fizer ao longo da sua vida. A gente tem no estúdio uma senhora que ela é japonesa. E pra gente é muito surpreendente, porque várias pessoas chegam, às vezes, com 50 ou 60 anos, com dificuldade de calçar o sapato. E a gente trabalha como meta, né? Você conseguir calçar o seu sapato sozinho, sem precisar de alguém calçar para você, às vezes com 70. E essa senhora, ela tem 92 anos, é uma senhora japonesa, e ela coloca aquelas meias de dedinho. Sabe que veste dedo por dedo? E ela mesma coloca. Ela mesma coloca o sapato, ela não tem aquele sapato que é de velcro, ela amarra, ela vai até o chão colocar. Então é muito do como ela usou o corpo dela, o que ela fez ao longo da vida. E ela não é uma senhora que tem o hábito de fazer atividades físicas assim, ela ia na academia sempre. Não era o ir à academia, mas era o como ela se comportava diante dos pés dela. Acho que existe isso na cultura japonesa, fazer massagem no pé, sentar no chão. Então, ela tem uma mobilidade muito alta. Isso faz com que ela seja muito jovem, apesar da idade cronológica dela. Sim. E como encarar os desafios? Porque ela poderia realmente comprar um sapato de velcro, enfiar a meia mais fácil que tivesse. Tudo bem, mas o se desafiar. É aquela coisa, eu ainda tenho a aprender, eu ainda tenho
a conquistar. Não é da idade, não é assim mesmo, né? Você precisa sempre estar se desafiando e sempre, né, inconformado mesmo com o que está errado, né? Aí, às vezes não tem jeito, mas até algum profissional te falar que não tem jeito, a atividade física pode fazer muita coisa para você. E quando se fala também em atividade física, é muito amplo o que é atividade física. Você mesmo citou o exemplo da atividade física para a pessoa que está acamada, que ainda assim é recomendável. E eu achei isso muito interessante, porque a gente escuta direto a pessoa falar: eu não posso fazer atividade física porque eu fraturei o braço. Então, eu estou aqui com o meu atestado para trancar minha matrícula por 40 dias ou para pegar uma licença de 40 dias porque eu fraturei o braço. Só que assim, ela só fraturou o braço, tem o resto do corpo, o abdômen não tá com problema. Ou então, às vezes, porque machucou, torceu o pé, teve alguma lesão e a pessoa, ela passa 40 dias sem praticar nenhuma outra atividade em função de uma parte do corpo que está se regenerando. Sim. E aí, queria saber o teu ponto de vista. Como é isso na ciência, do que a ciência sabe hoje, como é para a medicina? Porque a atividade física, a gente tem que pensar em todos os benefícios dela, né? Você pode pensar que é um paciente, como é um idoso, tem uma circulação mais endurecida, né? Então você vai ter melhoras da hipertensão arterial, você vai ter uma diminuição da resistência periférica à insulina, além de todas as questões osteomusculares, né? Então, quando você também para com essas vias benéficas para o nosso organismo. E, por exemplo, fraturou o braço, aí você tem dois grandes grupos musculares que são os membros inferiores. Então, isso aí você vai perder, é o que eu te falei, vai perder de 3 a 45% em um mês. E para você ganhar isso, demora muito mais do que para você perder. Então, não tem justificativa. E o corpo, quando o paciente está acamado, a história natural é a pessoa ficar em posição fetal, né? Voltar para a posição fetal, ficar totalmente rígida, os músculos encurtados, fica difícil a manipulação, fica difícil tudo, assim, isso você está pensando lá para frente. Então, se lá para frente você tem que garantir isso, imagina quanto antes você fizer. Então, tem exercício adaptado para todo tipo de pessoa. Então, às vezes eu falo para o meu paciente no consultório, eu falo assim, você tem que fazer uma atividade com exercício resistido, tem que ser uma atividade que vai melhorar a parte muscular. Óbvio que a satisfação pessoal com a atividade física é o que mais importa. É melhor você fazer uma atividade física que você goste do que não fazer nada. E aí eles falam assim, não, mas o ortopedista me proibiu de fazer exercício. Aí eu fico pensando, que ortopedista que proibiu de fazer exercício? Como isso é possível? Porque é uma das coisas mais benéficas que a gente tem hoje, uma das coisas mais baratas, que não envolve medicamento, que não tem contraindicação do ponto de vista de interação. Ficar atento às questões de segurança, é o que você falou. Você não vai botar o paciente, o idoso, sozinho num bozu em casa, né? Não vai, porque tem todo o risco, mas fazendo com toda a segurança, não tem contraindicação, isso tem benefício. Sim. E agora eu queria saber um pouco como que é a tua experiência em relação à resposta reflexa do idoso e a resposta reflexa de uma pessoa mais jovem, né? O que muda? Então, em que sentido? Por exemplo, se eu caio hoje, eu tenho uma segurança, eu sei que se eu cair, provavelmente eu vou com as mãos na frente. Eu vou tentar me apoiar. E até antes, eu vou tentar pisar, vou tentar apoiar o meu pé e me equilibrar. Então, assim, meio que o meu cálculo, ele é rápido para tentar me... E geralmente eu não caio por isso. Como é essa resposta reflexa para o idoso? Então, com o passar da idade, a gente tem todos os nossos reflexos mais lentificados.
Então, você tem uma resposta mais lenta para toda essa, como eu disse no começo, para cada um é de uma forma, mas, via de regra, existe um declínio do reflexo. Então, você ouve muito paciente assim, e aí, quando eu vi, estava no chão. Então, é muito comum você ver, muito comum, infelizmente, mas lesão de face em queda, que quebrou o nariz, assim, adulto, a não ser que esteja bêbado, que não tenha reflexo, ele ele se protege, né? Então, quebra o braço, a mão, mas não vai com a cara para o chão, né? A chance de fraturar é muito maior também. Tem a questão do equilíbrio de tronco, então a musculatura paravertebral e toda essa musculatura acessória para o nosso equilíbrio é algo que está diminuído, que diminui com a idade. Então, ele tem um menor equilíbrio até para... Vamos supor, você pisou em um lugar que falseou, uma lajota mole ali, sei lá. Você mesmo se equilibra, né? E mesmo que não seja um reflexo de colocar um anteparo, colocar a mão, se defender, você tem, todo o seu corpo responde. E essa resposta também está diminuída. Então, é isso. E aí, né, em acontecendo alguma coisa, infelizmente, uma das maiores mortalidades que a gente tem é fratura de fêmur, né? Que é absurdo, assim. Se pensar em 6 meses é 50%, depois eu preciso ver direitinho, mas é muito alta. E nos adultos, nos jovens, não é tão alta assim. Fraturou em casa, tá tudo bem, e quando o idoso fratura, a gente já aciona todos os alertas. E a recuperação do idoso, ela é igual a do jovem? Quando um jovem, por exemplo, um jovem para fraturar o fêmur, ou ele tem uma osteoporose... porque pode acontecer de um jovem ter osteoporose também, né, dependendo do quadro ali, de uma série de circunstâncias, ou então ele sofreu um acidente. E aí vamos pegar um jovem, uma pessoa de 30 anos, jovem assim, 30 anos ou 20 anos, não, e muito frature jovem. o fêmur, seja pela questão que for, seja por um trauma ou por osteoporose mesmo, e uma pessoa de 70 anos que fratura o fêmur também. Qual é o tempo de recuperação igual dessas duas pessoas na cama? Então, não, né? Normalmente o jovem para fraturar implica em um acidente com força, né? Então é um acidente de carro, é algo de muito impacto. E o idoso às vezes é caindo, né, da própria altura, queda da própria altura, que é o mais comum. Você tem uma piora da qualidade óssea para fazer a osteossíntese, então para esse osso se recuperar. Você tem uma menor massa muscular ali, isso a gente está pensando no padrão, né? Porque a qualidade muscular também melhora a qualidade óssea, né? Você tem a atração dos músculos no osso que estimula a síntese óssea, a formação do osso. Então, um está relacionado ao outro. Né? E aí você tem uma menor massa muscular, que você vai ficar com um pouco acamado. Hoje, né, opera no dia seguinte já está tentando colocar para andar justamente para ativar essa musculatura. Mas é com muito maior dificuldade, provavelmente um tempo maior de andador, um tempo maior de dispositivos auxiliatórios. Você tem os idosos que ficam mais inseguros, então acontece que eles, depois de uma queda, depois de uma fratura, diminuem bastante a funcionalidade pelo medo de que aconteça de novo. A família já quer trancar o idoso, não quer mais que ele saia para lugar nenhum, não faça mais nada porque um dia caiu, então a questão de qualidade de vida também impacta. E aí tem as outras questões que estão relacionadas ao idoso, que você colocar o idoso numa cirurgia, a chance dele fazer um delírio, uma chance dele ter uma infecção hospitalar, né, uma infecção envolvendo, porque vai ter que ser sondado. Então tem uma série de outras questões que o idoso sempre fica mais suscetível, sempre é mais frágil a essas agressões, né? O que a gente pode dar de recomendação para a família, então?
a gente tem duas situações. Tem a família que mora junto com o idoso e tem a família... Porque o idoso, o que nós estamos chamando... O que define idoso, doutora? Então, idoso no Brasil e em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, idoso é acima de 60 anos. No mundo, é acima de 65 anos. Alguns países pensam, quer dizer, antes do Covid, né, em até aumentar, que idosos fossem acima de 75 anos. Porque tem uma questão de expectativa de vida, né? Dependendo da região, se a pessoa tem mais 20 anos de expectativa de vida, ele já é idoso. Então, a gente é diferente. Agora, o Brasil é um mundo, né? Então, assim, em São Paulo, uma pessoa de 60 anos ainda não é idosa. Se pensar, podia ser considerado 65 anos em São Paulo, porque é uma parte mais desenvolvida em termos de IDH, né? Agora, se você pensar no Nordeste ou partes mais empobrecidas, em sertão nordestino, dependendo do critério que você usar, você podia até deixar menor que 60 anos. Mas é isso que define o idoso. É uma régua numérica mesmo, mas que varia de acordo com o IDH, com o desenvolvimento do país. É muito mais, então, as condições em que a pessoa se encontra do que a idade dela. Exatamente. Para o país, a gente vai considerar, então, para a legislação, porque para poder estabelecer o nome e as regras todas, então tem que ter alguma norma, que vai ser expectativa de vida acima de 20 anos, mas o fato é que duas pessoas de 60 anos, com vidas diferentes, uma pode estar enquadrada no que caracteriza um idoso e outra não. Porque aí você tem uns outros conceitos, que é senescência, senilidade, então uns outros que é muito mais patológico, né? O envelhecimento mais patológico e o envelhecimento de sucesso, funcional, né, saudável. Então, varia, isso sim varia, de acordo com o que a pessoa construiu durante a vida. Mas como legislação, e aí é numérico mesmo. Você pensa... Sim. Não, você pensa assim, quais são os benefícios de ser idoso? Você tem aqui, né? Você tem gratuidade no ônibus, você tem a vaga mais fácil, pensando, ele vai ter mais dificuldade em mexer com... Tudo bem, tem a questão financeira também, mas vai estacionar num lugar mais fácil, ele vai ser o primeiro a entrar porque ele não pode ficar junto com todo mundo, ele vai ficar na fila preferencial porque ele não pode ficar esperando na fila, porque ele é idoso. Mas o que você vê é que tem muita gente que poderia estar a vida normal. Eu acho que essas pessoas que não aceitam esse rótulo de idoso desse jeito, né? Não de subir em banquinho em casa, mas de você não aceitar essas facilidades e tentar enfrentar a vida da melhor forma possível, como uma pessoa não idosa, é um dos segredos. A sua paciente japonesa de 92 anos, provavelmente ela nunca quis esses benefícios. Ela quis assim, não, eu vou fazer, eu posso? Por que você está me dando essa... Não porque eu tenho que ficar em casa. Eu não quero ficar em casa. Eu quero fazer as coisas. Então, tem toda essa questão envolvida, né? Sim. E a gente estava falando um pouco sobre medo. Você mencionou que eles têm medo de sair, medo de fazer alguma coisa. E uma coisa que a gente percebe que é muito nítida é uma pessoa que cai, um idoso que cai, mesmo que ele não se machuque. Quando ele volta e conta pra gente que ele caiu, ele começa a se relacionar com as outras coisas e com o próprio movimento com uma ressalva muito maior do que uma pessoa jovem que caiu, levantou. E mesmo que a pessoa tenha se machucado, sei lá, uma aluna jovem minha que se machuca, que quebra a perna, fratura, e quando ela volta com gás, com energia, que ela quer recuperar o tempo perdido. E já a pessoa idosa que cai e às vezes não se machucou, o receio, o medo que ela tem é muito grande. E às vezes a gente dedica um tempo a quebrar devagar, pouco a pouco, e a gente leva às vezes 2 anos para superar algum receio. Por exemplo, travei as costas, qualquer coisa que me lembre o fato de eu ter travado as costas, para essa pessoa já faz ela
repelir todos os movimentos. Então a gente vai num trabalho aí de... Porque às vezes não vai travar as costas ela precisa fazer aquele movimento. Uhum. Né? Eu preciso dar um passo diferente, precisa desafiar o equilíbrio para não cair de novo. É. Não, isso é porque a gente sempre ouviu muito, e é verdade, né? Essas pessoas que caíram e que ficam com medo, os idosos, eles têm conhecimento de alguém que caiu e morreu, né? Enfim, que o desfecho foi muito desfavorável. Então, ele quer se preservar. Aí vale o que ele tem a conquistar. O que ele tem a conquistar no sentido de eu posso me dar o luxo de não sair mais? Ou não, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho que me manter funcional, eu tenho que ir na aula e fazer de novo e conquistar de novo aquela funcionalidade, aquela independência que eu tinha. Sem se colocar em risco, né? Reavaliando o que o fez cair, mas isso é muito da forma de encarar. O meu avô é falecido e ele faleceu porque ele fraturou o fêmur. O desfecho final foi esse. Mas ele era um caidor crônico, ele tinha um problema na perna e ele caía. E ele já sabia como cair, se esparramava no chão e ele nunca falou, não vou sair mais porque eu caio. Porque ele sempre cuidou mais da minha avó, então ele não podia parar. Então, ele faleceu com 89 anos e até aí ele nunca, porque ele não podia. Ele colocava na cabeça, não, enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer, vou acontecer. E tem outras pessoas que às vezes até se escondem nessa questão, aí é uma questão mais psicológica também, né? Para ficar mais recluso, para ficar mais o idoso da casa, que tem que ser cuidado, e aí esse é o pior caminho, né? Porque aí você vai ficando, vai atrofiando. Então, essa disposição de você lutar com o que está errado e reconquistar o que você tinha é muito importante. Eu vou colocar um pouco da minha percepção do entorno familiar dos idosos e queria saber se isso acontece também no teu consultório, com os seus pacientes, se você observa isso na família, que a gente percebe que os alunos que têm um incentivo da família para fazer atividade física, mesmo os que são mais resistentes, quando tem o incentivo da família, eles vão. Especialmente quando tem o incentivo dos médicos. Eu escuto muito das alunas falarem, eu comecei porque o meu médico mandou. Eu não gostava. E aí, depois eu percebi que eu melhorei. E aí, eu passei a vir, não porque ele mandava, porque ele já não estava mais pedindo, não tinha mais essa recomendação, ou não estava mais receitado, prescrito. Mas eu continuei porque eu vim, porque eu percebi que me fazia bem. E hoje eu faço porque eu gosto. Eu sinto prazer em me mover. Então, acho que na nossa sociedade, a relação com o movimento nem sempre é de prazer. As pessoas pensam, eu tenho que ir para academia, não é igual eu vou comer um chocolate. Né? A gente guarda isso, são situações diferentes. Então, toda vez que se pensa praticar exercícios ou ir para academia, na maior parte da população é uma coisa que é um dever, é uma coisa que eu tenho que fazer, que não é legal, que é necessária. Então, eu sinto que as alunas que chegam e falam, minha filha está fazendo pilates, e aí ela disse que faria muito bem, e elas chegam com o estímulo da família, é muito mais fácil, tem muito mais casos do que pessoas que tomam essa iniciativa sozinha. E eu queria saber se você percebe isso também, o apoio da família incentivando bons hábitos, não necessariamente de atividade física, mas talvez de alimentação melhor, ou até ir ao médico. Eu não sei se os idosos têm resistência em ir para a tua clínica, você que é geriatra, se você percebe isso. Como é o apoio? Tem de tudo, né? Você tem idosos que são dependentes financeiramente dos filhos. E às vezes você fazer um exercício dirigido, né? Em que você tem que pagar um profissional, né? Não é sair correndo na rua, nem caminhando. Você precisa fazer... Exige um apoio, inclusive, financeiro da família. Então, se a família não compra a ideia, ela vai achar que está desperdiçando esse dinheiro. Então, tem essa questão também. Né? Se a família fala, não, você precisa fazer, mas é uma família sedentária, ou às vezes com maus hábitos alimentares, não tem como você conseguir fazer diferença na vida desse idoso, que está ali na tua frente durante 1 hora a cada 2 meses, não sei, mais ou menos. E então,
impacta. A família é o que mais impacta, é a família que está ali o tempo todo. O tipo de atividade que a pessoa vai desenvolver também, porque tem famílias que chegam e falam assim, fala para ela, doutora, que ela não pode fazer isso, ou que ela não pode fazer aquilo, que já vem com uma ideia pronta que você tem que só falar assim, e às vezes eu falo, não, não é assim, você tem... Então tem muito das crenças da família também. E aí você também... e eu acho que é isso. Acho que é mais assim, a família tem que comprar a ideia, não só para o idoso, mas é uma família que entende que isso é importante para a saúde de todos e que incentive o idoso, né? O familiar idoso. Bacana. Muito bem. O que você acha que nós podemos fazer como familiares para ajudar os nossos idosos a passarem por esse momento? Porque não é só ficar recluso em casa. Como a gente pode colaborar? Por exemplo, minha mãe não mora comigo. Então, lógico, dou aula para ela, vou ao mercado. Mas o que mais pode ser feito? Ou é isso que deve ser feito? Como que a família pode contribuir para que, nesse momento que a gente não sabe quanto vai durar, especialmente para os idosos, para que eles se mantenham saudáveis? Eu acho que a questão da quarentena a gente está aprendendo muita coisa, né? Então, não tem nenhuma diretriz que fale, olha, a gente tem que fazer isso ou aquilo com o idoso em isolamento compulsório, né? Que está saudável. Mas a família tem que estar assistindo, a família tem que estar presente, tem que estar sempre trocando uma ideia, tem que sempre... Aqui em casa, eu nunca fui muito uma filha que fica ligando sempre, eu vou confessar, porque minha mãe está assistindo, ela depois ela vai brigar comigo. Mas a gente procura fazer umas lives não, uns áudios, uns vídeos com os meninos, os meus sogros estarem sempre vendo as crianças, que acho que é a parte pior, né? Ficar longe dos netos. Para que eles não tenham necessidade de falar, não, eu tô com muita saudade, eu tô indo aí, não quero nem saber, porque... Então, tentar suprir o necessário. Então, o que está precisando? Fazer entrega, mandar entregar ali na casa. Disponibilizar meios de... essa parte tecnológica, né? Você inserir o idoso. Então, ele tem um celular com câmera que ele possa ver, ele sabe acessar o YouTube, ele consegue ter contato com o mundo, né? Não ficar isolado sem saber o que está acontecendo e aí isso vai ser bem ruim. E aí ele vai sair de casa mesmo, porque ninguém aguenta. Então, acho que se a gente fornecer esses instrumentos para que a quarentena seja mais leve, é o que todo mundo está fazendo, na verdade, né? O que a gente está fazendo? A gente está tentando se manter em conexão com o mundo mesmo, cada um na sua casa. E isso vai ser muito importante para os idosos. Doutora, você já começou a fazer ou pretende fazer algum tipo de teleatendimento? E quais os desafios que você percebe? Eu faço alguns teleatendimentos. Eu vejo a dificuldade do acesso mesmo a eles, a esses meios de comunicação, né, Skype, Zoom, eu nunca consegui, eu só consigo fazer pelo telefone por enquanto com eles. Pacientes mais jovens não, daí eles aceitam de boa, é uma resistência mesmo, mas ela não vai estar ali, ela não vai estar me vendo, como que vai ser, né? Vamos ver se a gente consegue superar agora essa nova fase e contar com o apoio dos familiares, né? Porque em 2 ou 3 meses, muitos idosos vão precisar de uma consulta médica que não é uma consulta de emergência ou de urgência, mas que é necessária, um acompanhamento para garantir que ele não precise mais tarde de uma consulta de emergência, né? Sim, com certeza. Acho que agora assim, passou, né, já temos mais de um mês, um pouquinho mais de um mês, agora acho que as pessoas vão aceitar mais, já que não tem outra opção, vamos fazer isso aí mesmo. E aí eles vão aceitar melhor. Passou um desespero inicial em que a gente estava, não sei, não sei para onde olhar, né? E agora tenho que ficar em casa, tenho que começar a cuidar e voltar à minha rotina o máximo possível. Doutora Marielle, muito obrigada. Imagina. Obrigada a você pelo convite.
Eu queria Estou à pedir para disposição. você. Eu sei que estamos no seu Instagram, mas eu vou querer depois pegar o vídeo também e publicar nas minhas redes. Então, Claro. queria que você, por favor, me passasse seu contato, como que a gente te encontra. Bom, o meu Instagram é @marielle ponto Nimitz, desculpa. E eu tenho também um site que é www.marielledelgrande.com. Tá? Perfeito. Aí tem Tá tudo bom. lá. Muito obrigada.